a desintegração do corpo. Quando o corpo morre, a alma não morre junto com o corpo, a alma não desaparece junto com o corpo. Ok? A gente viu. Qual o melhor exemplo que a gente pode ter aqui? Jesus Cristo lá na cruz, quando olha para o malfeitor, o que é que ele diz? Que foi arrependido. Se arrependeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas como é que ele poderia ir para o se o corpo dele ia morrer? Mas a alma iria o quê? Sobreviver. O Senhor também, quando estava falando, né, ali da história de Lázaro e o rico, ele fala da morte. Né? E os dois morreram no mesmo dia. Quem morreu? O corpo. Mas a alma do rico e a alma de Lázaro deixaram de existir? Morreram com seu corpo? Não, Jesus disse que um foi para onde? Para o seio de Abraão, Lázaro, e o outro foi para o Hades, o inferno. Mas as almas não deixaram de existir. Ok? Então, nós temos uma alma, né, que não vai deixar de existir nunca mais. E vocês viram acerca da ressurreição na semana passada, que quando nós tocamos nessa doutrina, nós falamos da ressurreição de uma forma geral, porque existem dois tipos de ressurreição, não é verdade? A ressurreição para a salvação e a ressurreição para o juízo, não é? Qual é a diferença dessas duas ressurreições? A ressurreição para a salvação, o eleito de Deus recebe o corpo glorificado à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi assim? Vocês viram semana passada? O corpo glorificado, à semelhança de Jesus Cristo. E os ímpios recebem também o corpo, só que eles não vão ter a glória de Cristo. Ok? Esse corpo, ele simplesmente é recebido para quê? Para ser lançado no lago de fogo e receber todo o juízo, porque a pena contra o pecado é eterna. Então nós dizemos que o homem, meus irmãos, ele tem a existência eterna. Às vezes quando nós estamos pregando o Evangelho, vai ser a lição de hoje, né? Acerca do Evangelho, como é que o Evangelho está ligado à ressurreição, certo? Quando a gente está pregando o Evangelho, a gente diz assim, a questão da vida eterna, né? Jesus Cristo veio nos trazer vida eterna, e às vezes essa vida eterna é confundida com existência eterna. Todos os homens vão existir eternamente, independente de você ser crente ou não, de crer ou não em Jesus Cristo, você vai existir eternamente. Você vai chegar um momento que você vai deixar de existir, porque Deus te fez assim. Foi da vontade de Deus que você tivesse uma alma eterna. Ok? Então, o texto qual nós falamos aqui, o apóstolo Paulo estava repreendendo alguns dentro da igreja de Coríntios que falavam que não haveria ressurreição, que o homem estaria limitado só com a alma. Por isso que eu falei que o homem, a natureza humana, apesar da alma sobreviver sem o corpo, mas nós não estamos completos sem o corpo. Tanto é que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Porque Cristo poderia ter morrido na cruz, meus irmãos, tá certo? E não ressuscitado. Se nós não necessitássemos do corpo, Cristo não precisava ressuscitar. Ele estaria no paraíso. Porque Deus é o quê? Deus é Espírito. Deus não tem corpo. A nossa imagem e semelhança com Deus não é imagem e semelhança o quê? Braço, perna, cabeça, né? Se Deus é homem ou mulher, Deus não tem sexo. Essa é questão nossa, homem, né? Material do nosso corpo. Deus fez homem e mulher, e os dois em pé de igualdade, no sentido de que a imagem e semelhança dele. Então a nossa imagem e semelhança está onde? Na alma.
né, na nossa parte espiritual. Olha para os bichos, as outras criaturas. O cachorro tem um corpo, não tem? O gato tem um corpo, não tem? Inclusive você tem até aqueles ratinhos, né, do laboratório. Você sabe por que eles são utilizados no laboratório? Porque muita coisa do funcionamento do corpo daquele ratinho é semelhante ao funcionamento do nosso corpo. Apesar de ser tão diferente, né? Por isso que eles são usados em laboratório, porque se testa uma droga nele, né, se funcionou nele, o corpo da gente funciona parecido com o dele. Então, provavelmente funcionará também bem no corpo humano. Por isso que existe tanto ratinho, né, nesses laboratórios. É o corpo. A nossa imagem e semelhança está na alma. Na alma, no nosso ser espiritual. Mas Deus nos criou como seres o quê? Materiais e espiritual. Ele nos fez do pó da terra e também soprou nas nossas narinas, né? O sopro de Deus, quando ele estava transmitindo ali a sua imagem e semelhança. E o homem se tornou alma vivente. Quando ele fez o corpo do pó da terra, o corpo estava sem vida, sem alma. Quando ele soprou, o homem se torna agora ser quê? Uma alma vivente. Ok? Então, primeiro passo, nós necessitamos do corpo. Nós não somos completos sem corpo. Por isso que a doutrina da ressurreição, né, ela é bíblica. E é o que Paulo estava dizendo aqui. Se não houver ressurreição, nós somos o quê? Os mais miseráveis, né, da face da terra. Porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossos pecados não foram pagos, nossa salvação não está completa, porque nós não fomos feitos para sermos como os anjos. Os anjos têm corpo. Os anjos são seres espirituais. Nós somos diferentes dos anjos. Ok? Nós somos criados de forma diferente dos anjos. Então a nossa salvação só é completa, só será completa, né, se houver a ressurreição. E essa ressurreição se dará com o corpo glorificado. E esse corpo glorificado, meus irmãos, é o corpo que pode estar na presença de Deus. Ele pode estar nos céus, né, na presença do Senhor. Ele pode estar, diz que Deus mesmo descerá, né, com toda Jerusalém glorificada, ali vai ser, né, o Senhor glorificado, e nós vamos ser transformados para suportar ver a glória de Deus, suportar em ter uma comunhão direta com Deus. Então o que é que isso tem a ver com o Evangelho? Lucas, pode colocar aí? Lucas hoje vai ser o meu ajudante aqui. Eu vou estar sem um computador. Então, qual é o tema? O Evangelho de Cristo e a nossa ressurreição. Ok? Pode passar, Lucas. O Evangelho de Cristo vivo. Então vamos voltar ao texto. Vamos ler novamente 1 Coríntios 15, verso 1 e 2, que diz o quê? Deixe 1 Coríntios aberto, capítulo 15, tá bom? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. E se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, e se não é que creste em vão. Então, o que é que Paulo estava dizendo aqui? Paulo tinha anunciado, meus irmãos, um Evangelho de um Cristo vivo e não de um Cristo morto. Então, se alguns estavam negando a ressurreição, a doutrina da ressurreição, eles estavam pregando um Evangelho de um Cristo morto, de um Cristo que não ressuscitou ao terceiro dia. Lucas, pode apertar de novo. Já está aí.
Tá certo? Volta. O texto estava lá, né? Volta. Então, Paulo estava dizendo aqui nesses primeiros versículos que o Evangelho, por sua natureza, é a pregação, né, de um Cristo vivo e não de um Cristo que ficou no sepulcro. E aí eu vou dizer, toda a liderança dos outros religiosos estão no sepulcro. Me diga aí uma religião e o seu fundador. Quem pode me citar algum? Budismo. Buda está onde? Na sepultura. Me diga outra. Quem? Como? Ellen White, né? Ela está onde hoje? Na sepultura. Tá certo? Me diga outra religião. Joseph Smith. Né? Ele hoje está onde? Na sepultura. Agora, o cristianismo é a única religião o qual o seu fundador, o qual o Salvador, não se encontra na sepultura. Então o Evangelho é o Evangelho do Cristo vivo. Ok? Então, Lucas, agora você pode passar para aquela perguntinha. Você tirou a surpresa. Ué? Então qual é a pergunta que está aí, meus irmãos? O quê? O que é o Evangelho? E o que você me responderia? As boas novas. Primeiro, a palavra Evangelho, ela significa boas notícias. Né? Quando eu digo aqui Evangelho, na nossa língua, ela perdeu esse sentido porque ela ficou ligada, né, à Bíblia. A gente fala, né, do plano da salvação, tá certo? Mas a palavra Evangelho, ela significa boas notícias, boas novas. Ok? Lucas, pode apertar o dedo de novo para sair. Então o Evangelho é o quê? Alguém pode ler para mim? Então, o Evangelho são os fatos históricos e teológicos de quê? Da morte e ressurreição de Jesus e o que mais? Conforme os relatos das Escrituras. Vamos lá em Coríntios, versos 3 e 4, o que é que diz? Porque primeiramente vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha aí. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, e o que o Paulo tinha recebido? O Evangelho, não é? E como é que ele resume o Evangelho aqui? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que? As Escrituras. Está de acordo aí com a nossa definição? E o verso 4: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que? As Escrituras. Então o que é o Evangelho? É a história, é a mensagem, né, do nascimento, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, segundo o que? As Escrituras, segundo a Bíblia. Então, se eu fosse resumir o que seria o Evangelho é essa boa notícia de que o Salvador veio ao mundo, nasceu, tomou a natureza humana, viveu entre nós, morreu crucificado para pagar os nossos pecados, né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Vocês estão entendendo como o Evangelho é simples? Às vezes essa igreja, né, nós estamos passando por uma crise terrível de evangelização. E sabe qual é a crise? Sabe qual é o coração dessa crise? Porque os crentes não sabem dar razão da sua fé. Os crentes não sabem dizer o que é o Evangelho.
eles acham que precisam, fazer um curso de teologia profunda para estarem preparados para pregar o Evangelho. É verdade que Deus, na sua graça e misericórdia, distribuiu os dons. E dentre esses dons, existe o dom do ministério da palavra, aquele que necessita, que se aprofunda, que é chamado para pregar a palavra. Mas cada crente recebeu a incumbência de dar a razão da sua fé. E o que é a razão da sua fé? Dizer porque você crê em Cristo. Dizer porque você crê, porque você é um crente. Você está me entendendo? Você tem que estar sempre preparado a responder a qualquer pessoa porque você é um crente em Cristo Jesus, porque você crê em Cristo. E meus irmãos, você não precisa fazer 4 anos de teologia para responder isso. Nossa confissão de fé defende uma doutrina que a Igreja Católica Romana negou. E na reforma do século XVI, isso foi uma briga muito grande. Sabe que doutrina é essa? A doutrina da clareza das Escrituras. A doutrina da clareza das Escrituras. E o que essa doutrina nos diz? A Bíblia pode ser lida e deve ser lida por todos os eleitos, todos os chamados. E o Espírito ilumina e dá compreensão do homem chamado, do eleito chamado, para entender as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a Igreja Romana dizia que só uma elite, só os doutores da Igreja poderiam ler a Bíblia e ter uma interpretação verdadeira dessa Bíblia. A Bíblia não deveria ser entregue na mão do povo. Vocês entenderam? E o que foi que os reformadores fizeram? Olha, o culto era em quem? Alguém, eu acho que eu tenho aqui pelo menos umas 3 pessoas que já pegaram. A missa era rezada em latim. Vocês lembram disso? Quem lembra, levanta a mão. Olha, faz pouco tempo, né? Em latim. Isso é uma forma, meus irmãos, de tirar a palavra do povo, porque a concepção romana é que a igreja, o livro, a Bíblia, é um livro tão misterioso, tão profundo, tão obscuro, que é necessário que o povo tenha intérpretes. E quem é esse intérprete? Quem são esses intérpretes? Alguns dentro da igreja romana. Por isso eles perseguiram Lutero. Porque o que foi que Lutero fez? Lutero passou a vida dele traduzindo a Bíblia para que língua? Para o alemão. E depois veio para o inglês, né? E aí veio para o português. Você tem até chinês hoje, né? A Bíblia, né? Em todas as línguas. Isso você deve agradecer a quem? A Deus, que despertou homens que morreram defendendo que a Bíblia deveria ser entregue na mão do eleito, de todos os salvos, que é uma necessidade, a Escritura é uma necessidade, tá certo? Do salvo, ok? É uma necessidade do salvo, por isso que você tem sua Bíblia hoje na sua mão. O que é que os crentes bereanos estavam fazendo quando o Paulo estava pregando? Alguém lembra? Era Paulo pregando a palavra, o Evangelho, e eles conferindo com as Escrituras, o Velho Testamento, se aquelas profecias que Paulo estava dizendo ali do Salvador estavam escritas no Velho Testamento e se Cristo estava cumprindo. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele é simples. Deus deixou o Espírito Santo. Lembra o selo?
Quando você é regenerado, você recebe quem no coração? É o Espírito que regenera, né? E ele regenera e vai embora, ele permanece. Então, quando você abre a sua Bíblia, você deve orar ao Espírito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ilumina para compreender a sua santa palavra, né? Mas, pastor, existem coisas difíceis na Bíblia, é verdade, né? O próprio apóstolo Pedro disse o que de Paulo? Que existem algumas coisas que Paulo escrevia de difícil compreensão e que os necios, né, os loucos, deturpavam, corrompiam ali. Mas Pedro estava dizendo que eles não deveriam ler as epístolas de Paulo, pelo contrário, né? É por isso que Deus deu mestres e doutores, para que nessas partes um pouco mais complicadas, os mestres e doutores ajudassem quem? A igreja a compreender. O pastor está aqui como mensageiro da palavra para auxiliar o quê? A ovelha a compreender. Certo? Então, o que é o Evangelho, meus irmãos? Na sua simplicidade, na sua clareza, né? O Evangelho é a notícia de que existe um Salvador e que este Salvador veio ao mundo para nos salvar dos nossos próprios pecados, porque nós estamos em guerra contra Deus, estamos de mãos dadas com o inimigo de Deus. E o Evangelho diz que Jesus Cristo nos libertou da mão de Satanás. Como foi que ele fez isso? Tomando a natureza humana, nascendo, cumprindo toda a lei, vivendo e morrendo, pagando o preço dos nossos pecados na cruz, e ressuscitando ao terceiro dia, para que eu e você também ressuscitasse. Porque é uma boa notícia, porque nós vamos ressuscitar no último dia, e é isso que esperamos. Então, basicamente, o Evangelho é isso. Vocês estão entendendo? Lucas, passa para a próxima. Então, o que é evangelizar? Não passa ainda. Tá certo? O que é evangelizar? Divulgar essa boa notícia. Falar acerca dessa boa notícia. Não é? E qual é o problema da igreja moderna, meus irmãos? A gente acha que evangelizar, né, é atrair das formas mais absurdas possíveis. Que para eu evangelizar eu preciso chamar a atenção, porque hoje tudo é mega, né? Tudo é mega. Vocês já perceberam? Por exemplo, nós estamos nos preparando para a Copa, não é isso? É a Copa? Essas construções todas que estão vendo aí. E cada estádio desse cabe quantas pessoas? Alguém sabe me dizer? Estão construindo estádio aqui. Quanto? 40 mil pessoas. Você sabe que é reunir 40 mil pessoas? 40 mil pessoas vão estar presentes fisicamente. E os que vão estar assistindo através dos meios de comunicação, internet, televisão e rádio. Milhões. Tudo é muito grande na nossa era, não é verdade? Tudo é muito grande na nossa era. Tudo é reunir milhões, milhares. E aí a igreja moderna acha que para evangelizar eu tenho que reunir, né? Por exemplo, você chega na congregação tem 10 membros. Não dá nem gosto de entrar numa congregação dessa. Meus queridos, se são 10 membros regenerados que ouviram o Evangelho de Deus, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo do mesmo modo que a igreja do 27, com seus 80 e poucos membros, ou mais ou menos, eu não lembro. Tá certo? Ou com 100, 200, 500. Se forem regenerados, é a igreja de Cristo, é corpo de Cristo. Igual os irmãos 10. Aí eu lembro, né, daquela parábola da
Cláudio até cantou um dia desse aqui. Hoje, né? Tá vendo? Eu disse, Cláudio cantou, mas não lembrava que dia. Hoje? Ele cantou hoje? Tá vendo? Pode fazer memória, se tocar certo. Então ele cantou hoje, assim, vamos ver. E o que é que diz essa música? Deus desprezou. Ele tinha 99, né? A multidão, 99. Ele foi atrás de uma. Então, para Deus não tem isso. Para Deus não tem isso. Então, para eu pregar o evangelho, o que é que está faltando? O que é evangelizar? Eu já ia olhar. Você leu minha mente? Porque nem eu lembrava mais do que eu tinha escrito. Aí eu fui olhar agora. É isso mesmo. Anunciar o quê? Anunciar as boas novas de salvação aos que estão e comunicar para as pessoas quem é Jesus, né? E a obra dele. Você sabe disso? Olha, quem não souber dessa mensagem, quem não souber dessa mensagem aqui, eu não vou pedir para levantar a mão. Mas, meus irmãos, você sabe disso. Você sabe que Jesus Cristo veio a esse mundo. Você sabe por que ele veio a esse mundo. Você sabe o que ele enfrentou nesse mundo. Você sabe o fim dele. Como ele foi morto. Você sabe por que ele foi morto. E você sabe por que ele ressuscitou. Então você sabe evangelizar. Porque o que é evangelizar? Evangelizar é contar essa história. É você falar dessa história. É você ensinar essa história. É assim que se evangeliza. E aí eu não preciso me reunir com milhares para isso não. Porque às vezes o membro fica esperando o pastor. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Dentro do ministério da palavra, existem pastores, né, que são evangelistas. E é muito interessante como isso é visível. Existem pastores que eles vão lá para uma cidade onde não existe nada. Ele chega, aluga uma casa, vive ali com sua família. E depois de um ano ele tem uma igreja na sua casa. Depois de, né, é o tempo do Senhor, claro. Depois de um tempo ele tem uma igreja já aí com 80 membros, com 100 membros. Só que quando a igreja chega a esse ponto, ele sente já no coração que ele precisa chamar um outro pastor. Por quê? Porque dentro do ministério da palavra tem aquele pastor que cuida das ovelhas, que vão cuidar dos 80 membros, e que este evangelista, ele não tem o dom dado por Deus de cuidar de 80 ovelhas. Ele junta, ele prega o evangelho, Deus age através dele, mas chega uma hora que ele diz, não, agora eu preciso, já terminei minha obra aqui, eu preciso chamar um pastor que cuide dessa igreja. E aí ele parte para um outro lugar que não tem igreja, e chegando lá ele faz a mesma coisa. Tá certo? Então, existem pastores assim, e esses pastores não permanecem na igreja por muito tempo, porque o chamado deles é para abrir igreja. E existem pastores para cuidar de igreja. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes
a gente espera dos nossos pastores que todos eles sejam como esse primeiro pastor, evangelista, que abre igreja, não é? Que abre igreja, e que ele saia e pregue o evangelho enquanto os irmãos vêm aqui para a escola bíblica, para o culto à noite, tá certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quem deve evangelizar? Só o pastor? Todos. O chamado é universal. Agora, o pastor tem uma incumbência maior. Qual é a incumbência maior? Receber aqueles que nasceram de novo. Dar o leite. O pastor tem mãe. Vocês estão entendendo? Quando a criança recém-nascida chega, quem dá o leite? É a mãe, né? O pastor tem mãe. Ele que vai chegar lá, dar o leite, para nutrir, ele vai cuidar, ele vai estar ali olhando, zelando para que aquele novo, né? Aquele novo convertido, ele esteja crescendo, ele esteja indo bem, se não há nenhuma enfermidade, né? na caminhada dele, porque os lobos vão se aproximar e ele vai defender. Então o serviço do pastor, meus irmãos, é cuidar das ovelhas. E na igreja moderna, muitas vezes as igrejas tradicionais, eu estou falando das igrejas presbiterianas de uma forma geral, olham para os seus pastores como se todos eles fossem evangelistas, né? E que eles tivessem que dar conta de tudo. Eu fico brincando aqui, porque eu estou vendo agora os seminaristas, né? Os que estão terminando, eles estão começando, ou na metade, sendo chamados para pregar. E aí tem seminarista que é chamado para pregar daqui a um mês. Ele passa um mês, um mês sem dormir. Você lembra daquela questão dos apóstolos? E que os apóstolos se reúnem ali e dizem, olha, não está dando para a gente dar conta de tudo. Aí ele chama quem? Os diáconos, né? Para quê? A oferta das viúvas, os outros serviços da igreja, ele precisava de ajuda. Por quê? Porque nós precisamos nos dedicar ao quê? A pregação. A pregação. Eu preciso preparar o estudo, eu preciso preparar a mensagem, eu preciso conhecer a Bíblia profundamente. Para quê? Para alimentar o rebanho. Então, irmãos, primeira coisa que nós aprendemos nessa manhã: a Bíblia é um livro claro. A Bíblia já está na sua mão. Você entendeu? Independente, não precisa ter formação superior, não. Você precisa ter o Espírito de Deus, porque ele é a garantia da tua formação. Eu digo isso lá aos seminaristas. Sem o Espírito de Deus você não é nada. Ok? Você pode até enganar o presbitério. O presbitério pode até colocar a mão na sua cabeça e lhe ordenar. Mas se o Espírito de Deus não te chamou para o ministério, você não é nada. E seu ministério não vai glorificar Deus. Por quê? Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu abro a Bíblia, você e eu, nós igualmente necessitamos do Espírito de Deus. Agora, Deus me chamou para ser pastor. Certo? Deus me chamou para ser pastor. Então, eu tenho por obrigação, incumbência, de conhecer a Bíblia profundamente, inclusive nas partes que ela não é tão clara. Para quê? Para auxiliar e ajudar as ovelhas, alimentar as ovelhas. Você está compreendendo? Aí, o que é que a ovelha faz? Capim fresquinho na boca, não é? Nenhuma dificuldade. Se acomoda, se deita lá na graminha, em vez de falar para a outra que está passando fome,
Dizer, olha, tem comida aqui, porque é suficiente. Lembra da multiplicação dos pães que Jesus fez? Eram quantos pães? Quantos? Eu não entendi. 5 pães e o quê? 2 peixes. E Jesus Cristo alimentou o quê? Uma? Então não fique com medo que vai faltar capim para você, não. Está ouvindo com ele? Não vai faltar palavra para você, não. Pelo contrário. Quanto mais você der, mais você recebe. Incrível. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você evangeliza, mais intimidade com Deus você terá. E Jesus já disse: a boca fala do que o coração está cheio. Ok? Vamos prosseguir? Vamos lá, Lucas? Então você já sabe o que é evangelho, você já sabe o que é evangelizar. E agora a pergunta é o quê? Quem é o evangelho? Eita, complicação. Todo mundo é evangélico hoje, né? O povo evangélico no nosso país tem crescido, se multiplicado. Inclusive, a igreja romana se preocupou com isso, tanto é que ela mudou muita coisa na sua liturgia. Né? Por exemplo, quer um exemplo disso? E aí eu tenho uma história muito engraçada, né? Porque aí no interior do sertão aconteceu uma coisa interessante. A igreja romana começou a cantar os hinos, e normalmente são os nossos salmos dos hinos, que estão no nosso caderno de cântico, e a igreja romana começou a cantar. E aí o pastor da igreja evangélica não gostou e foi lá conversar com o padre. Sabe o que foi dizer para o padre? Olha, por que vocês estão cantando os hinos da gente? Vocês acreditam? Isso acredita? Foi procurar o padre e disse: vocês não vão estar cantando os hinos da gente, então. Eu fiquei imaginando, meu Deus do céu. O pastor teve uma coragem, né? Tem a coragem aí, mas por que a igreja romana estava cantando os hinos? Porque o povo evangélico está crescendo. Está crescendo. Então o culto está mudando. O culto da igreja romana hoje não é mais no latim, é? Por quê? Porque o povo está crescendo. Quem está crescendo? Os evangélicos. Você é chamado de bode hoje? Há alguma proibição da gente colocar uma cruz no nosso templo? Porque antigamente não podia. Por que não se usa a cruz? Eu tinha um entendimento que era por conta da idolatria, da cruz, não sei o que. Não, meus irmãos, era porque era proibido. Você podia abrir um templo evangélico, mas você não podia botar a cruz, não. Só quem tinha direito de colocar a cruz no templo era a igreja romana, porque a nossa igreja não era a igreja de cristã, não. Era uma seita. Tinha gente que não podia nem comprar, nem vender para crente. Em certas cidades. Não podia nem construir templos, tinha que se reunir nas casas. Exatamente. Houve um momento que nem os templos poderiam ser construídos. Aí o que está acontecendo? O mundo evangélico está crescendo. Aí os problemas foram resolvidos? Não. O problema agora é outro. Porque todo mundo agora é evangélico, né? Todo mundo é evangélico. Você tem uma gama de denominações aí. Ande aqui na esquina, no meu caminho, daqui para minha casa, eu passo por mais de 10 igrejas. Por mais de 10 igrejas. E dos nomes mais estranhos que você possa imaginar. E todas elas são ditas como evangélicas. Tá certo? Então o que é ser evangélico? Lucas, me ajuda aí. Evangélico é toda pessoa que creu no quê? Então, é todo aquele que creu em quê? No Evangelho segundo o quê?
segundo as Escrituras. O que mais? Está lá em Atos, capítulo 17, versos 10 ao 12. Então, quem são os evangélicos? Os que creram em Deus, os que foram salvos pelo Senhor, os eleitos. Eles são chamados evangélicos. Por quê? Porque receberam as boas novas, receberam o Evangelho e creram no Evangelho. Não é porque você faz parte de uma denominação chamada Evangelho. Você está entendendo? As palavras com o tempo elas vão perdendo sentido e até mudando de sentido. Né? Então, se eu pedir aqui ao meu dicionário vivo, Pastor Vasconcelos, diga aí uma palavra aí antiga que ninguém aqui vai entender. A palavra antiga? É. Você quer da Bíblia ou do interior bravo? Do interior bravo. Cachete. Alguém sabe o que é um cachete? Ah, peraí. O senhor já disse aqui, né? Já falou. Oi, não? Então o que é um cachete? Eu não sei. É um remédio? Pois é. Tá vendo? Me diga outro da Bíblia. Eu estou tentando lembrar aí, um aí que eu vi recentemente, né, que é aqueles pedacinhos de madeira para acender fogo. Cavaco. Né? Cavaco. Então, alguém me perguntasse que era cavaco, eu jamais imaginaria que era aquele madeirinha para fazer uma comida, para acender fogo. Isso, no caso do livro, fiquei me ensinando a tirar o cavaco. Olha, eu não vou nem perguntar o que é isso. Tá bom? Então, se você tiver curiosidade, depois conversa com o Vasconcelos. O pastor Vasconcelos que ele explica tudo. Tá bom? Então, a palavra evangélico está perdendo sentido, está mudando sentido. Evangélico hoje é aquele que faz parte de uma igreja evangélica. Não é aquele mais que crê no Evangelho, que é fiel ao Evangelho da Bíblia, das Escrituras. Tá certo? Então, quem são os evangélicos genuínos? Aqueles que creram no Evangelho. Ok? Lucas, pode correr aí. Enquanto uma coisa que na minha ótica, hoje nós vivemos um tempo bem mais difícil do que há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, ser o Evangelho era estar exposto a toda sorte de ridicularização e perseguição. Como nós não gostamos de ler, nos referimos ao nosso povo em geral, não conhecemos a história, achamos que todo o tempo foi como é hoje. Não faz muito tempo. Não. Os crentes eram apedrejados, foram impedidos de comprar leite para as crianças e os cristãos. Foram massacrados, perseguidos, entendeu? O que é considerado era culpa dos evangélicos na concepção da igreja católica. Era realmente ter a cabeça a prêmio. Então, hoje o que nós temos é a banalização da missa. Os próprios crentes estão se encarregando de banalizar a missa. Há 50, 60, 70 anos atrás, para o Evangelho ser implantado no nosso país, ele recebeu muita perseguição. E é no momento de perseguição que a gente descobre que só fica os eleitos. Porque, meus amados, tem muita gente vindo para a igreja porque está sem emprego, porque está com enfermidade, porque está com um problema emocional, menos porque crê no Evangelho. E ele está esperando uma mensagem confortante. Porque a gente vive num mundo materialista demais. Tudo é dinheiro, tudo é material, tudo é compra, consumo. E a alma humana não se satisfaz com isso. Ok? Porque nós fomos feitos para Deus. E aí vem os problemas. E
E aí você tem os pregadores que ficam, vá para a igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos. E acha que pregar evangelho é isso. Essa não é a mensagem do evangelho. Qual é o evangelho? Qual é a mensagem do evangelho? 1 Coríntios 15, 3. Pois é. Mas eu quero ver com vocês. Qual é a pregação que você deve fazer? Aí eu estou passando problema com o meu casamento. Meu casamento não está dando certo. Eu estou brigando com minha esposa, com meu esposo, todos os dias. Aí usa até aquele termo, vai estar um inferno na minha casa. Aí como é que eu vou pregar o evangelho? Não é? Como é que eu vou pregar o evangelho? Não, vá para a igreja que tudo vai ser resolvido. A primeira coisa que eu vou dizer, meus irmãos, sabe por que sua casa está no inferno? Sabe por quê? Porque o fruto do pecado é a morte. Porque são dois pecadores. Porque você está pecando contra o seu marido, você está pecando contra sua esposa. E os dois juntos estão pecando contra Deus. Você está entendendo isso? Enquanto vocês estiverem nesse estado de pecado, a Bíblia, aí eu abro a Bíblia lá e digo, qual é o salário do pecado? É a morte. Sabe o que é morte? Separação de Deus. Fora de Deus não há alegria, bondade, graça nenhuma. Isso que está em crise. Aí sabe, é mais fácil de entender. O ódio que você tem, a raiva que você tem do seu inimigo, né? Isso é pecado. E é por isso que você está vivendo isso, porque você não tem Cristo. E quem é Cristo? Aí você vai dizer o que Cristo fez, a obra de Cristo. Você é um pecador e precisa de um Salvador. Enquanto o homem não se convence que é pecador, ele não se convence que precisa do Salvador. Enquanto eu não sei que estou doente, enquanto eu não aceito que estou doente, eu não vou procurar o médico nem tratamento. Né? Então às vezes a gente acha que falar do Evangelho é dizer, Jesus Cristo é amor, Jesus te ama. Isso não é evangelizar. Evangelizar é você pegar a pessoa, sentar com ela e dizer, seu problema é esse, pecado. Você está indo para o inferno. E existe alguém que pode te tirar do inferno. E esse se chama Jesus. E Jesus fez isso, essa forma que ele te tirou. Você crê? Creio, será salvo. Você não crê, vai ser perdido. A igreja moderna precisa ter esse punho forte. Não, é porque vai ofender. Não vai ofender não, meus irmãos, porque é o Espírito Santo de Deus. O homem precisa ser confrontado com a palavra de Deus e ver o estado que ele está. Você está entendendo? Evangelizar é falar que o homem é pecador e que precisa de um Salvador. Meu casamento é um mar de flores. Meu sonho, eu acertei. Eu não tenho problema no meu casamento, é uma bênção. Eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho problema, meus filhos são uma bênção. Olha, um é advogado, outro é médico, tá aí um mais novo agora passou em primeiro lugar na computação aí, está aí entrando na Universidade Federal. Estou feliz da vida. Como é que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa dessa? Do mesmo jeito. E Deus, onde é que está? Por que tu está vivendo como se Deus não existisse? Você sabia que está de costas para Deus? Deus está te dando todas essas bênçãos, porque tudo isso vem de Deus. E tu, em vez de agradecer a Deus, tu está agradecendo a tu mesmo, que educasse bem os teus filhos, que trabalhasse para ganhar a riqueza que tu tens. Tu está dando as costas para Deus. Isto é pecado. E tu estás em pecado. Tu estás morto e não sabes. Com toda essa riqueza. Porque um dia você vai estar frente a frente com o Senhor. E você vai dizer o que para Ele? Você está entendendo? Mas existe alguém que pode te salvar. Quem é? Jesus Cristo. Aí você fala da obra salvadora de Cristo. A gente precisa ter essa coragem, meus irmãos.
Em qualquer estado que o homem sem Cristo se encontre, na alegria ou na tristeza, o Evangelho, ele é adequado. A gente não deve pregar o Evangelho só quem está lá morrendo no hospital, não. A gente deve pregar o Evangelho quem está vivo e feliz, porque necessita do Evangelho. É certo? Mas qual é a pergunta que tem aí? Qual a importância da doutrina da ressurreição? Pastor, o que é que tem a ver falar de Evangelho, falar de tudo que a gente vive de evangelizar, com ressurreição? Aí eu quero perguntar a vocês, irmãos, qual a importância da ressurreição? Sim. Se Cristo não ressuscitar, então é a nossa fé. Tudo bem. Mas qual é a importância de Cristo ter ressuscitado? Nós vamos ressuscitar. Qual é a importância de ressuscitar? Então vocês têm que ser rápido, senão não é atrasado, não tem jeito. O relógio vai correr rápido. E aí? Ser transformado. Mas qual a importância disso? Vida eterna. Mas qual a importância de viver eternamente? Coração do Evangelho. Aquilo que deve me levar a evangelizar. Meus irmãos, quando eu falar isso, o coração, o cérebro, o que é mais importante, você lembra logo do resumo dos mandamentos. Quais são o resumo do resumo do resumo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a razão da gente pregar o Evangelho. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Quando a gente prega o Evangelho, a gente está demonstrando isso. Amar a Deus por quê? Porque eu quero ver aquele homem caído, depravado, de mão dada com Satanás, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Então, a importância da nossa ressurreição, pode bater aí até quem é de novo, Lucas, é o finalzinho, é a conclusão. É o que? A esperança de quê? Para sempre. Meus irmãos, não é para viver simplesmente, não. A gente deve estar alegre, porque nós fomos chamados para receber um corpo glorificado, uma coisa boa, um corpo que não adoece. Eu nunca mais vou sentir tristeza, eu nunca mais vou ter problemas na minha vida. Não é por isso não, meus irmãos. Isso é secundário. É porque eu vou poder passar a eternidade glorificando a Deus de forma perfeita, porque eu fui criado para isto. Você está me entendendo? Eu fui criado para glorificar a Deus, honrar a Deus. E a minha alegria de existência só é completa e perfeita quando eu faço isso. Então a minha ressurreição, o propósito principal dela é glorificar a Deus. Eu vou passar a eternidade com Deus, glorificando dia e noite. Diz que eu não vou precisar mais nem do sol, porque Deus vai ser a minha própria luz. Então, porque eu almejo ressuscitar, não é porque eu quero viver eternamente, não, porque eu tenho já, vou viver eternamente, ou no céu ou no inferno. É porque eu quero glorificar a Deus, eu quero agradecer a Deus, a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele me fez, Ele me criou, a sua imagem e semelhança, meus irmãos. Isso é bondade de Deus. E outra, Ele enviou seu próprio Filho. Você que é pai, que é mãe, quando você levanta sua chinelinha, sua correia, sua vara, eu não sei o que é, para castigar e corrigir o filho, dói mais em você ou nele? Muito mais na gente. Porque quando eu vou corrigir o meu filho, dói muito mais em mim do que nele. Quando eu tiro, coloco ele em castigo e tiro aquilo que ele deseja, aquilo que ele realmente, que ele fez algo de errado,
e eu faço isso para ele aprender para o próprio bem, dói em mim. Agora imagine o Pai Celestial castigando Jesus Cristo. A Trindade sofreu por nós, e eu vou ressuscitar no último dia para agradecer a Deus eternamente, de forma perfeita, porque hoje eu ainda pego, eu entristeço o Espírito Santo de Deus, eu não glorifico a Deus perfeitamente. Eu almejo o dia da ressurreição, porque é o dia que eu vou me livrar do pecado, daquilo que ofende ao meu Deus. É o dia que eu vou estar livre de Satanás e das suas tentações, que muitas vezes eu caio, que eu sou enganado. Então, meus irmãos, a importância da doutrina da ressurreição para a igreja, para o crente, é que você não vai deixar de existir, você vai ressuscitar com um novo corpo glorificado, e essa glória, esse corpo glorificado vai estar capacitado para você estar na sala do trono de Deus, e você vai adorar a Deus em tudo que você fizer. Não pense que você vai passar a eternidade só cantando aleluia, aleluia, aleluia. Não, você vai fazer muitas outras coisas. Você vai conhecer o ser de Deus, e todos os dias você vai glorificar a Deus, você vai louvar a Deus, você vai sentir uma alegria, uma felicidade que a gente sente hoje, as gotinhas. São gotinhas que caem sobre nós. Eu leio a biografia de homens santos que passavam por coisas terríveis, louvando a Deus, alegres, porque estavam glorificando a Deus. Eles são gotinhas do que vem daí pela frente, nos novos céus e nova terra. Então, a importância da doutrina da ressurreição é que quando você pregar o Evangelho, é você apontar e dizer, depois que você for salvo, o propósito da tua existência vai se cumprir no último dia, porque Cristo vai te tirar do túmulo para glorificar a Deus por toda a eternidade, e não há alegria maior do que esta. Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que o capítulo 15 de 1 Coríntios esteja no nosso coração. Cristo ressuscitou, e nós vamos ressuscitar também, assim como Ele alegra o Pai. Lembra quando Ele foi batizado por João Batista? O que foi que o Pai dele? Este é meu filho, em quem eu me comprazo, eu tenho alegria, eu me satisfaço. Eu quero ouvir isso do meu Pai Celestial, irmãos. Eu quero ouvir isso de Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e diz, este é o meu filho, o qual eu tenho alegria. Mas eu só sei que Deus fará isso perfeitamente no dia que Jesus Cristo me ressuscitar e glorificar. Essa é a importância, para que a gente ressuscite e glorifique a Deus por igreja. Amém?